Olá, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, infelizmente, a matéria que eu vou mostrar para você é o desenho de um cenário que já tem se repetido no mundo e que quem está realmente desperto tem observado isso. Muitos acharam estranho a vitória de Joe Biden em cima de Donald Trump e mais estranho ainda, nós vimos também na Argentina a volta da esquerda por lá. E se tem uma coisa que já ficou comprovada ao longo das últimas eleições aqui no Brasil, é que os brasileiros não confiam mais no sistema de urna eletrônica que se tem no Brasil. Tem diversas ideias para se fortalecer esse sistema brasileiro de eleição e uma das ideias que eu mais gosto é a do comprovante de voto. Eu que já trabalhei em supermercado, já fui caixa, além do sistema registrar tudo que se faz ali de venda, né, que entra e que sai do caixa, nós temos também a nota fiscal que a gente entrega, né, aquele papelzinho que você pega quando você faz as suas compras, né? Aquele papelzinho, sai um para você e fica outro ali no caixa. Fica a cópia dele ali no caixa. Então pessoas de boa índole aqui no Brasil, pessoas bem intencionadas, já disseram por que a gente não colocar esse sistema que é simples e barato nas urnas eletrônicas brasileiras. Assim acabava a discussão. Não precisa tirar o sistema, mas além do sistema também se teria o comprovante. A pessoa que votou, ela também saberia que realmente votou em tal candidato. Porque além de ter sido computado eletronicamente, ficaria uma cópia do seu voto ali na máquina, impresso, e ficaria ela também com um em suas mãos. Olha, eu votei em tal candidato, tenho certeza que o voto foi para ele. E sempre vale lembrar, família, que quanto mais segurança nessa área, é melhor. E qualquer inventor, meus caros irmãos, que se preze, qualquer sistema que preza pela segurança de uma coisa tão importante como os votos, como a democracia, ele deveria ser o primeiro interessado e abraçar essa ideia com a maior alegria, com mais bom grado. Mas o que você está vendo é justamente o contrário. Agora a Folha de São Paulo faz uma matéria dizendo que 3 em cada 4 brasileiros, escuta bem, 3 em cada 4, até o número é estranho, né? Porque geralmente usa-se o quê? 100, 10, números redondos. Mas aqui não, estão falando que 3 em cada 4 aprovam a urna do jeitinho que está. Parece brincadeira, meus irmãos, mas é o que eles estão falando. É uma matéria recente da Folha de São Paulo, desse domingo, 3 de janeiro de 2021. Essa matéria é um belo cenário do que eles querem aprontar para 2022. Preste muita atenção nisso, meus irmãos. E salve esse vídeo. Eu quero que você salve esse vídeo e preste atenção no que eu vou dizer aqui. Vou ler a matéria deles. Urna eletrônica tem apoio de 3 em cada 4 brasileiros. Para 73% dos brasileiros, a urna eletrônica deve ser mantida no país, mostra pesquisa Datafolha. Na opinião de 23%, o voto em papel, abandonado nos anos 1990, deveria voltar a ser usado, e 4% responderam não saber. O sistema tem sido questionado pelo presidente Jair Bolsonaro sem partido, sem apresentar provas. Ele insinua haver fraudes. Então esse é o tipo de matéria que a gente pode esperar da Folha de São Paulo. A Datafolha não é de hoje que ela vem fazendo verdadeiros crimes contra a democracia. Aconteceu com o Enéas, de uma forma absurda, que disseram que Enéas era um palhaço, que ninguém ia votar nele, ele não teria nem 1% dos votos, e Dr. Enéas ficou em terceira colocação, se eu não me engano, na primeira vez que disputou a presidência do Brasil. O Prona, partido pequeno, que ele fundou com todo o esforço, mas pesquisas como Datafolha ridicularizaram e desmereceram ele o tempo todo. Já agora, nas últimas eleições, também para presidente, fizeram a mesma coisa com o Cabo Daciolo. Insinuaram que o Cabo Daciolo era, na verdade, a representação de um grupo de WhatsApp. Você deve ter lido essas matérias, deve ter até hoje aí no Google se você procurar. Era isso que diziam de Cabo Daciolo, que ele era uma piada. Inclusive a Rede Globo usou esse tipo de pesquisa do Datafolha para tirar o direito dele falar lá no debate. Mas, quando chegou na hora do vamos ver, Cabo Daciolo ficou na frente de políticos experientes como Marina Silva e outros que tinham até os banqueiros por trás deles. Milhões investidos em suas campanhas. E o Cabo Daciolo, sem um tostão no bolso, conseguiu ficar na frente dessas pessoas. Graças aos despertos. Só que agora, meus irmãos, você vai ver que o sistema está desenhando um cenário. O mesmo cenário que foi desenhado nos Estados Unidos, o mesmo cenário que foi desenhado na Argentina. Escuta só a continuação da matéria que é um soco na cara de cada brasileiro. A pesquisa aponta maior descrença no modelo atual entre os que avaliam positivamente o governo federal e confiam mais no presidente. A defesa da volta da cédula física sobe para 32% entre os que consideram ótima ou boa a gestão de Bolsonaro. Entre os que avaliam o governo como ruim ou péssimo, o retorno ao papel é apoiado por apenas 13%.
até mesmo aqui você já encontra um indício de fraude. Se eles dizem que apenas 32% dos que apoiam o Bolsonaro em tudo, né, que eles quiseram dizer aqui os bolsomínios, eles quiseram colocar assim, que não é apenas 32% das pessoas que apoiam o Bolsonaro, 99% estão de acordo com o que Bolsonaro fala e não confiam nessa urna eletrônica. Não é apenas 32% entre os maiores apoiadores dele. Isso qualquer um com bom senso sabe. Mas mesmo considerando esse número, que apenas 32% das pessoas que realmente apoiam o presidente, se só 32% concordam com ele e 13% da esquerda também concordam que a urna não é confiável, eu não sou nenhum mestre de matemática, mas uma continha dessa dá 45%. Mas no começo eles disseram que é apenas 23%. Como é que pode isso? Se nos próprios números que eles estão dando aqui, se somado dá 45%. Então esse é o tipo de trabalho que a mídia podre vem fazendo e cada vez perde mais credibilidade e ficam apelando ao Supremo Tribunal Federal para que se crie leis para restringir a nossa opinião, porque eles colocam a culpa da descredibilidade do povo em cima do trabalho deles, colocam nas nossas costas. Só que, na verdade, vocês só vêm ouvir o que um cara lá de nós tem para falar como eu, porque eu sou mais um de vocês. E essas coisas que eles estão fazendo aqui vai afetar diretamente cada um de nós. Para mim, isso aqui é um cenário para uma grande fraude que pode vir aí pela frente. A aprovação das urnas eletrônicas fica em 62%, quando consideradas somente as pessoas que declaram sempre confiar no que Bolsonaro fala. Entre os que não confiam nele, ela vai a 81%. Com a onda de notícias falsas e teoria da conspiração, o TSE tem realizado campanhas de esclarecimento e reafirmado que o modelo das urnas eletrônicas e a tecnologia são confiáveis. E aqui já acaba a matéria, porque falar desse tipo de coisa não tem muito argumento para eles usarem, então o melhor que eles fazem é fazer uma matéria resumida, lixo como essa aqui. Eu tenho certeza, meus caros irmãos, que aqui no nosso canal não tem nenhum bolsominion, não tem nenhum fanático político e a maioria aqui, acho que não precisa fazer nem enquete, basta eu fazer uma simples pergunta para vocês responderem aí mesmo nos comentários. E não deixa de responder, meu irmão. Você confia na urna eletrônica brasileira? Você acha que uma pessoa é honesta apenas porque ela diz que é honesta? Aqui você vê que eles mesmos se embaralham. Eles dizem que não, o TSE tem feito campanha para esclarecer que as urnas são confiáveis. Mas para que fazer campanha? Por que simplesmente não implementar um sistema de comprovante de voto barato, simples, fácil de se fazer? Por que permitir que um sistema que cria, ele mesmo se autofiscalize, como é feito aqui no Brasil? Isso é uma piada, isso é uma brincadeira. Eu lembro que antigamente, família, eu escutava muito aqui as pessoas dizer assim: ah, Davi, quando a gente não vai votar, a gente acaba permitindo que o sistema coloque qualquer um. Na verdade, família, com esse sistema do jeito que está aí hoje, eu acho que quando você vai votar, você permite que o sistema coloque qualquer um. Porque você assina um livro lá que estava presente, que você exerceu sua cidadania, entre aspas. Só que o que você não sabe é se o voto foi realmente para quem você queria que fosse. Repito, se você tivesse esse comprovante dizendo em quem você votou e sabendo que ficou uma cópia lá, impressa e registrada também no sistema, como é num caixa, eu tenho certeza que a história seria outra. Agora, do jeito que tá, meus irmãos, onde você tem uma entidade que ela mesmo disponibiliza o sistema, ela mesmo contabiliza e ela mesma fiscaliza, realmente a gente tem que voltar a ter a mentalidade de criança, achar que o mundo é perfeito e que as coisas são feitas todas para o nosso bem. Eu, como infelizmente amadureci, não posso acreditar em uma coisa dessa e muito menos dar legitimidade a um sistema desse. Enfim, meus irmãos, eu não quero me alongar muito aqui, nem quero tomar muito tempo de vocês, mas o que a gente está vendo aqui, família, essa pesquisa da Datafolha, essa matéria da Folha de São Paulo, na minha humilde opinião, está deixando escancarado um plano de retomada da esquerda em um cenário global. E digo mais, família, se a esquerda se apoderar do Brasil, assim como acontece na Argentina, a situação do Brasil pode ficar até pior do que a da Argentina. Preste bem atenção, em um cenário global a gente sabe que tanto esquerda como direita trabalham para o sistema. Isso aí, infelizmente, não tem muito o que fazer. Para chegar lá e bater de frente com esses caras é muito difícil. É preciso planejamento. Planejamento como o que o doutor Enéas tinha e a imprensa fez questão de ridicularizar quando ele falava em bomba atômica. E ele não falava aquilo ali, você via que Enéas tinha sempre o cuidado de dizer: não é para atirar em ninguém, é apenas para se defender, para evitar de ser invadido. Porque no momento que a pessoa sentar lá na mesa como gente grande e começar a dizer não, as represárias vão vir. O doutor Enéas sabia disso. Então ele já queria se preparar para evitar sofrer um golpe. Então, sendo realista, Bolsonaro não é nem de longe o que Enéas foi. Então não adianta querer comparar, não adianta querer torcer, mas ele ainda tem umas ideias que se aproveita.
A volta de um PT, um partido como o PSOL assumindo a presidência do Brasil, meus irmãos, vai ser a falência total da nossa nação, pode ter certeza disso. E uma falência indo de cabeça para baixo, em todos os sentidos que você pense. Desde as implementações daquelas coisas bizarras que nós estávamos aqui fazendo vídeo o tempo todo, até a destruição completa da família. Porque é isso que esses caras querem. Então, meus irmãos, é preciso ficar esperto. Eu gostaria que você descrevesse como você realmente se sente perante essa urna brasileira, a credibilidade que você dá a ela e o que você acha da ideia de um comprovante de voto assim que você terminasse de votar nessa urna eletrônica mesmo, e saísse também um comprovante de voto. Deixa aí, meus irmãos, eu faço questão de ler e o sistema vai ler. Não tenha dúvida que esses caras vão estar lendo cada comentário de vocês. Então vamos vigiar, meus irmãos, porque se a gente não fizer alguma coisa, esses caras vão literalmente tomar conta do Brasil. E uma coisa que deveria acontecer durante 20 ou 30 anos, esses caras vão adiantar em 2 ou 3. Não tenha certeza disso. A maldita agenda global será adiantada em 2 ou 3 anos. Coisas que é para 20, comer que era para 30, vamos comer sozinhos. Pode ter certeza disso. Então a gente volta amanhã, se assim o Criador permitir. Um abraço e tamo junto.